nessa viagem dele à Argentina e ao Uruguai, ele falou coisas absurdas, Constantino, já que a Ana meio que puxou aí você para esse papo também de novo, vamos lá. Ele disse que a Argentina, nossa, no fim do ano passado estava voando economicamente, né? Disse que a Argentina está bem pra caramba. E depois, numa entrevista, disse que essa história de independência do Banco Central é uma bobagem, que a inflação está do jeito que está. Por que precisa ter independência do Banco Central? Ele não é capaz de olhar a história e ver que os países em que o Banco Central é independente têm taxas de inflação mais baixas, né, mais controladas, Consta. Eu acho muito bom, Lacombe, você levantar essa bola para mim, porque eu acho que é um tema que a gente vai trazer com frequência aqui toda semana, né? Que é o seguinte, com essa equipe, com essa mentalidade, com essa turma que está no comando, não corremos o menor risco de dar certo. Uma turma que, como disse o Fernandes na Argentina, acha que a inflação é uma questão de sentimento, de cabeça. Se todo mundo pensar, não existe mais inflação, vai no supermercado e ela vai desaparecer, isso é coisa de quem está de palhaçada, né, com o povo. Então não tem como dar certo. Mas o governo Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes, que entendia de economia, ao contrário dessa turma, deixou a coisa tão preparada que vai ter um crescimento contratado. E até o estrago lulista aparecer, leva tempo. É por isso que a revista The Economist, né, a revista britânica, já está de novo, flertando com o mesmo erro lá de trás. Vocês lembram quando botou a capa com o Cristo Redentor voando, aí depois teve que fazer o Cristo Redentor perdendo direção, até fazer uma terceira capa dizendo o que aconteceu, né? O que deu errado. Então, eles não querem entender o que está acontecendo. Como é que pode dar certo um país dado por gente que acha que inflação é fantasma, é coisa da cabeça? Quer dizer, de novo, é a turma que troca realidade por sentimento, que é a marca da esquerda hoje em dia. E sobre essa coisa de conta falsa, eu faço o apelo em conjunto com o programa 4x4, porque eu estou censurado no Brasil. As minhas redes estão censuradas, o Brasil tem que começar a aprender a usar VPN, né, que nem Nicarágua, Cuba, Venezuela, China, né, e andaram criando contas minhas, aí eu denunciei várias, e gente pedindo Pix, eu não peço Pix. E o mestre Augusto mencionou ali a fala do presidente do Uruguai, o Paraguai também se manifestou contra essa hipocrisia, né, das ditaduras. Por outro lado, quem se manifestou desejando muito sucesso para integração regional e tudo, a China. Gente, é a China que está por trás disso, né? Enquanto o Paraguai e o Uruguai pequenininho estão lá tentando levantar a voz, a China, né, o gigante, está apoiando que o Foro de São Paulo tome conta de vez da América Latina inteira. Bom vocês terem falado. Pessoal, cuidado com os golpes de verdade. Eu também tenho aí um monte de contas falsas no Facebook. Minha conta no Facebook, ela foi banida naquela época da Covid. Ali eu fiz algumas entrevistas com médicos renomados, com doutorado, pós-doutorado em Harvard, em Oxford, mas esses vídeos acabaram sendo derrubados e acabaram levando a minha conta do Facebook junto, e eu nunca mais tive uma conta no Facebook. Mas você olha lá, tem 3 ou 4 e todas pedindo Pix, pedindo doação, pedindo dinheiro. Isto é golpe de verdade. O que não é golpe de verdade, né, é o impeachment da Dilma Rousseff. O Lula foi lá ao Uruguai dizer que foi verdade, que teve golpe, né? Falou e voltou a se referir ao ex-presidente Michel Temer como golpista. Significa que quase tudo que nós fizemos de benefício social no meu país. Isso significa que casi todo lo que hicimos em termos beneficiosos sociais para nosso país. Em 13 anos de governo. Durante 13 anos de governo. Foi destruído em 6 anos. Se destruiu em 6 anos. Ou melhor, em 7 anos. 3 7 anos. Do golpista Michel Temer. 3 do golpista Michel Temer. E 4 do governo Bolsonaro. 4 do governo Bolsonaro. Bom, o Michel Temer deu uma bela resposta ao Lula. Ele pediu que o petista governe olhando para frente. E sobre ter sido acusado de ter destruído iniciativas petistas em 2 anos e meio na presidência, o Michel Temer escreveu o seguinte, vou ler aqui: destruir um PIB negativo de 5% para positivo de 1,8%, inflação de 2 dígitos para 2,75%,
juros de 14,25% para 6,5%. O desemprego caiu de 13% para 8% graças à reforma trabalhista. E o Temer seguiu dando dados positivos do seu governo para concluir assim: como se vê, com a nossa chegada ao governo, o Brasil não sofreu um golpe institucional. Foi sim vítima de um golpe de sorte. E o deputado de oposição, o Biratã Sanderson, apresentou o primeiro pedido de impeachment contra o Lula. O argumento é crime de responsabilidade. Apresentei um pedido de abertura de processo de impeachment contra o atual presidente Lula da Silva, porque no dia 23 de janeiro, num evento oficial lá na Argentina, ele como presidente do Brasil, numa fala oficial, pública, inclusive falando para autoridades estrangeiras, ele disse uma grande mentira, no sentido de que o Brasil, em 2016, vivenciou um golpe de Estado, dizendo que o impeachment de Dilma Rousseff fora um golpe de Estado. Uma mentira, algo abjeto, algo reprovável, e por isso encaminhei o pedido aqui para a Secretaria-Geral da Câmara dos Deputados para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, receba esse pedido, que foi muito bem fundamentado, e o plenário da Câmara decida no interesse da nação brasileira. Augusto, a gente sabe muito bem que o único golpe que houve no caso do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi o fatiamento do impeachment, né? Foi a manutenção dos direitos políticos dela. Então, se houve golpe ali, Ricardo Lewandowski e Renan Calheiros foram os dois que tramaram esse golpe. E a gente sabe que tem 7 ministros do Lula que votaram a favor, que se manifestaram a favor do impeachment da Dilma Rousseff. Inclusive, Geraldo Alckmin, Augusto. Perfeito. O pessoal que está encarregado da caçada a fake news não pode deixar passar os que estão no Supremo. Uma fake news desse tamanho que envolve diretamente o Supremo. É coisa de, para usar a palavra perfeita que foi utilizada pelo ex-presidente Temer, coisa de bandido. Ele resumiu tudo. Lula é bandido, disse o Temer. No mínimo, né, até uma palavra branda. O Lula chama de golpe o afastamento de uma presidente que se meteu em atos ilegais, perdeu também as condições de governar e o povo exigia isso na rua. E não teve a sustentação no Congresso para escapar da punição merecidíssima. A sessão que aprovou o impeachment foi presidida, né, dividiram a presidência Renan Calheiros e Ricardo Lewandowski. O Ricardo Lewandowski argumentou que a Dilma, até aí ele pode até ter alguma razão, não conseguiria, se perdesse os direitos políticos, nem o emprego de merendeira. Pelo desempenho dela na presidência, é provável que ela não saiba não entenda nem disso, mas não saiba fazer coisas bem mais singelas. Agora aí vem os golpes. Então são golpistas ou não. Se não forem, o Supremo não for golpista, precisa ser punido. Quem diz que isso é uma tremenda mentira, de fake news, é mentira. Agora, no dia seguinte, não há... Nós falamos da imprensa, né, que não existe, mas a velha imprensa realmente sumiu. Em matéria de apuração, nenhum repórter se lembra de chegar e perguntar ao Lula: vem cá, você estende essa expressão, esse adjetivo aplicado ao Michel Temer, aos 7 ministros que o senhor tem? Deviam chegar aos ministros, se aproximar dos ministros com essa mesma pergunta. O presidente acusou o senhor de golpista. O senhor é? E também está entre os golpistas, um discurso esse que vocês já mencionaram, não nos esqueçamos, o nosso presidente do Senado. O doutor Rodrigo, aquela pompa, Pacheco, vai mencionando Tiradentes, Minas Gerais, põe todo mundo no meio e voto sim pela aprovação do impeachment. Agora, fica aí fingindo que não entendeu o que diz o Lula. Então é o seguinte, deixa o Lula falar. Deixa o Lula falar. Que como
costuma fazer a nossa Ana, você recomenda aí, pessoal, olha, tão cedo, né? Em um mês, o balanço do Lula, nem um mês, o balanço do governo é preocupante, é uma coisa desoladora, é o sinal do que vem aí, pelo menos, na cabeça do bandido. Constantino, eu detesto essa expressão fake news. É mentira mesmo, né? Então, eu também. O Lula mentira. Fake news, é terrível. E o Lula coleciona mentiras. Aliás, ele coleciona mentiras a vida inteira. Né? Colecionou mentiras ao longo de toda a campanha. E agora, nesse primeiro mês de governo aí, está enfileirando uma série de mentiras, entre elas esta de que o impeachment da Dilma Rousseff foi um golpe e que Michel Temer é golpista. O Lula é mitomaníaco, Lacombe, a gente sabe disso, né? Ele não consegue viver, ele não consegue passar 24 horas sem pelo menos lançar umas 10 mentiras no ar. O problema não é o Lula mentir. O problema, como apontou muito bem o Augusto Nunes, é a postura da imprensa, covardada, incapaz de cobrar aquilo que já teria feito de forma totalmente incisiva e veemente se fosse Bolsonaro. Né? Então, esse duplo padrão, o que causa espanto é o próprio Supremo Tribunal Federal, ou o ministro Alexandre. Existe aí um monte de inquérito de fake news que não está tipificado como crime ainda, né? É uma coisa que o Congresso não mas não existe um inquérito aí, não é agora crime você levantar falsas informações ou desinformação sobre o processo eleitoral e coisa e tal. Então, como é que pode passar despercebido por este ministro, né, um presidente da República que vai lá e diz que houve um golpe no país, houve um golpe de Estado no país? Então, o que mais preocupa, Lacombe, não é o Lula mentir, é o cenário de anestesia geral no Brasil. Todo mundo está com medo, está fingindo normalidade, e, claro, aquelas cenas lamentáveis daquele dia 8 de janeiro deram munição para essa narrativa. Né? O Lula é o amor que venceu, é a luta pela democracia ao lado da Venezuela, de China, de Cuba e Nicarágua, e precisam expurgar os golpistas, né, da democracia. E tem jornalista, datilógrafa e jornalista aplaudindo isso. Tem gente querendo que alguns parlamentares eleitos sequer assumam, né? Aquele grupo Prerrogativas fez esse pedido, foi parar na PGR. Então, é assustador o Brasil estar flertando com esse tipo de coisa de maneira tão anestesiada, porque é assim que as ditaduras se instalam de vez. Ana, eu citei aqui 7 ministros do governo Lula que votaram a favor, que se manifestaram a favor do impeachment da Dilma Rousseff. Tem o Rodrigo Pacheco também, né? Tem o Rodrigo Pacheco também e tem a dona Simone Tebet, né, que concorreu à presidência o ano passado e que depois do primeiro turno, quando ela foi perguntada se ela apoiaria o Lula, se aceitaria algum ministério, ela categoricamente disse que jamais aceitaria ministério, sempre falou da corrupção do PT, mas a internet não perdoa, né, Lacombe? Dona Simone Tebet e o senhor Rodrigo Pacheco, nós temos sim sobre o impeachment da Dilma. Por tudo isso, pelos crimes de responsabilidade fiscal cometidos pela senhora Presidente da República no ano de 2015, mas principalmente pelas consequências nefastas a esta e às futuras gerações que pagarão esta conta, fruto dessa irresponsabilidade fiscal, por todo o mal que causou e está causando à população brasileira, eu voto a favor do impeachment da senhora Presidente da República. Mas, mais do que tudo, voto na esperança. Ela votou na esperança. E a esperança depois fez o L. Entendeu? Agora nós temos Rodrigo Pacheco também, outro golpista, de acordo com Lula. Rodrigo Pacheco, do PMDB. Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, neste processo jurídico e político, a minha decisão se baseia no entendimento de uma parte considerável da comunidade jurídica brasileira, inclusive da respeitadíssima Ordem dos Advogados do Brasil, em respeito
ao meu glorioso histórico PMDB de Minas Gerais. E, sobretudo, em razão da vontade, uma vontade manifesta, clara e sincera, do povo de Minas, terra de Tiradentes, e de todos os brasileiros, o meu voto é sim. Rodrigo Pacheco votou sim, é do PMDB de Minas Gerais, acumulou 306 votos. Golpista também, Rodrigo Pacheco, é isso? Agora, o problema é que Minas Gerais entregou para o cenário político ou era o Rodrigo Pacheco ou era a Dilma, né? Pelo menos se tivesse sido a Dilma, acho que a gente ia se divertir. Rodrigo Pacheco agora é só dor de cabeça e eu acredito, Lacombe, que a curto prazo não tem nada mais importante para o Brasil do que tirar Rodrigo Pacheco da cadeira de presidente do Senado. A curto prazo eu acho que não tem outra pauta mais importante. Agora, um amigo meu pediu para perguntar se Michel Temer é golpista e ilegítimo. Ministros que foram indicação, ministros do STF que foram indicação para o Supremo Tribunal Federal, eles também são golpistas e ilegítimos? Um amigo meu pediu para perguntar. Quem vai responder? Acho que é melhor ficar quieto. Posso fazer um comentário? Queria fazer um comentário só sobre essa história de que essa frase, a internet não perdoa, não esquece, é muito boa. Eu revejo toda hora, mas com muito prazer, aquele vídeo em que o Lula diz que mentia mesmo quando viajava. 35, o Lula não conseguiu ir além, né? A cabeça dele não cabe. Então, na parte reservada aritmética, não cabe mais do que 30 milhões. Ele não vai além dessa conta, 35 e tal. Então, ele dizia, eu chegava lá e falava 35 milhões de desempregados, 35 milhões daquilo. Aí, nós mostramos sem filtro isso aí e colamos a seguinte declaração, né? E fizemos a seguinte cobrança, ele falando que são 35 milhões de famintos. Foi corrigido pela Marina Silva, que já foi 120 milhões. Marina Silva, acho que são 120 milhões, o Lula 35 milhões, porque ele não passa disso. Como é que um país com 35 milhões de gente com fome, diz o presidente de um país que é assim, diz em seguida que tem dinheiro para ajudar os países mais pobres, é o dinheiro do BNDES. Então é uma farsa ambulante, né? E é isso mesmo, é mentiroso. Fake news é uma expressão a ser aposentada. É o quê? Mentira de fraque? É mentira mesmo, ponto. O Lula já falou com muito orgulho, né, Augusto, que aprendeu com a mãe dele, né, que a mentira tem muito mais força, muito mais poder do que a verdade. Então, e tem uma outra coisa também, é que tudo que o Bolsonaro criticava, ações pontuais, alguma decisão inconstitucional, virava ataque contra as instituições. E aí agora o Lula disse que o impeachment foi um golpe, o impeachment teve a assinatura e a chancela do STF, aí não seria isso um ataque às instituições? Com certeza, né? Por isso que tem pedido de impeachment, né? Provavelmente não vai avançar, mas pelo menos há um registro de um pedido de impeachment. 2 pedidos já, né? 2 pedidos.